Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar como estão os cactos que eu decapitei lá no começo do ano. Como eu já falei aqui no canal, tive muito problema com nematóides por causa de uma areia que eu usei no substrato e não foi diferente com esses cactos. Pouca gente me acompanhava lá no começo do ano, mas eu tive que decapitar todos porque eles estavam com as raízes cheias de nematóides. E foi um processo bem demorado, é tanto que eu decapitei eles em março e só fui plantar eles em maio, que foi quando eles começaram a soltar raízes. E desde que eu plantei eles nessa cuia aqui eu não mexi mais, então nesse vídeo a gente vai comparar aqui quanto eles se desenvolveram, quanto eles mudaram e eu vou mudar eles de vaso também. A gente já sabe que os cactos têm o desenvolvimento mais lento do que algumas suculentas, do que a maioria das suculentas. Os cactos se desenvolvem mais devagar, mas eu achei que esses aqui se desenvolveram bem nesses quase 6 meses que eles estão plantados nessa cuia 21 aqui. E comparando aqui lado a lado a imagem do mês de maio e do mês de novembro, dá pra ver claramente o quanto eles cresceram, quanto eles se desenvolveram. E dá pra ver também que eu nem mexi aqui nessa cuia, é tanto que os pedacinhos de carvão estão aí por cima ainda. Mas o substrato que eu tenho usado já melhorou bastante do mês de maio pra cá. Então nesse vídeo eu vou replantar eles pro substrato que eu tô usando atualmente, que vai ser com certeza bem melhor do que esse que eles estavam. Que é inclusive um substrato com terra vegetal e vermiculita, mas nem por isso eles estão feios. Alguns cactos já estão até com várias mudinhas aí. De todos os cactos que estão plantados aqui, eu achei que o que menos se desenvolveu foi o cacto castelo de fadas, porque ele ficou bem feinho, achei que ele nem ia resistir, mas agora ele começou a crescer de novo, então demorou só mais um pouco do que os outros. E o primeiro cacto que eu comecei tirando aqui dessa bacia foi esse cacto verde mais escuro. Vou me arriscar aqui na pronúncia, Echinopsis oxygona ou oxygona, não sei. Esse é um cacto que eu tenho há bastante tempo. Esse daqui, inclusive, foi um dos meus primeiros cactos. Já faz um tempão que eu ganhei. Foi lá em 2019, eu ganhei da minha tia. O dela tava tão bonito e era plantado só em terra de quintal mesmo. Quando eu ganhei o meu, ele era bem pequenininho, mas ele se desenvolve super bem e ele dá várias mudinhas também, é muito fácil de você multiplicar ele. E como ele dá muita mudinha, ele enche bastante o vaso, eu decidi plantar ele num vasinho só dele mesmo. E acho que rapidinho vai encher, e eu plantei eles numa cuia 17. Acho que vai ficar bem legal quando essas mudinhas crescerem e encherem essa cuia aqui. E usei aí o mesmo substrato que eu costumo usar nas minhas suculentas. Esse aqui, na verdade, foi um substrato que eu mostrei no vídeo que eu postei essa semana. Que foi um substrato que eu reaproveitei aí, que eu só adicionei um pouquinho de palha de arroz carbonizada de perlita para aumentar um pouco a drenagem. Mas, no geral, eu uso o mesmo substrato para suculentas e para os cactos também. E então, feito isso, depois de plantar todas essas mudas maiores na cuia 17, eu resolvi tirar algumas dessas mudinhas maiores desse cacto maior para poder encher realmente essa cuia. Eu já fiz mudo dele menor ainda, eu resolvi não tirar essas menores, mas elas também enraizam. Inclusive essas bolinhas dele, essas mudinhas, elas enraizam bem rápido. Eu só tiro e deixo encostado no substrato mesmo, e aí com o tempo vai saindo a raizinha e rapidinho ele se firma no substrato. Então realmente esse é um cacto bem tranquilo, dá zero trabalho. Se eu não tivesse tido problema com nematóides neles 2 vezes, eu já teria vários e vários deles desde 2019. Mas aí já dei um monte de muda também, mas acho que daqui pra frente vai encher pra caramba essa cuia aqui e vai ficar bem bonito. E agora o próximo cacto foi esse aqui, verdinho, que eu adoro. Vou deixar a identificação aí pra vocês, porque esse aqui é um pouquinho mais complicado. Mas também foi um cacto que eu ganhei em 2019. Eu tô na dúvida se esse foi o meu primeiro ou foi o meu segundo, mas esse e o cacto que vocês acabaram de ver eu replantar foram os meus primeiros cactos. Eu tenho um carinho muito especial por eles, porque eles vieram comigo lá do Nordeste. Eu não sabia nem como é que embalava a planta pra trazer, assim, pra transportar de um estado pro outro. Foram dias aí de viagem,
Mas estão aqui até hoje, fiquei até com medo de perder eles quando eles tiveram nematóides, porque quando você pesquisa você não acha muitos vídeos sobre decapitação de cactos, né? Tem muita gente que tem medo de decapitar suculentas, e quando esses meus cactos tiveram nematóides pela primeira vez, pesquisei muito sobre o assunto, não achei muita coisa. E aí fui lá eu decapitar com a cara e a coragem e a faquinha, mas deu tudo certo, eles estão super bem hoje. E a tendência agora é eles ficarem mais bonitos ainda. Bom, mas então ficou assim, nessa cuia aqui eu deixei misturado mesmo. Ficou aí o castelo de fadas e essas outras duas mamilárias. E eu adorei como essas cuias ficaram. Mas além das cuias eu plantei também esse outro cacto aqui, nesse vasinho número 11. Como eu disse, ele tá saindo várias mudas, mas aí conforme tiver necessidade eu mudo ele para um vaso maior. Ele ficou até um pouquinho altinho, porque eu não quis desmanchar muito o torrão, pra não acabar machucando nenhuma dessas mudinhas, porque elas ainda estão bem pequenininhas. Mas então essa foi a primeira parte do vídeo. Vocês estão vendo agora eu colocar todos eles no lugar deles, no lugar que eles estavam. Eles já estão super adaptados a tomar o sol, igual as minhas outras suculentas. Isso foi no sábado, então fazem aí 3 dias. Então, 3 dias depois, estou aqui com os cactos novamente para mostrar para vocês. Já temos mudança nessa cuia aqui, eu coloquei mais esse cactinho aqui, não lembro se eu ainda tenho a identificação. Se eu tiver, eu deixo aqui no vídeo para vocês. Inclusive, esse aqui era um cacto que estava enxertado no cavalo, estava enxertado na pitaia. Só que aí a pitaia começou a morrer e eu cortei e consegui salvar ele. Foi até outra coisa que eu pesquisei no YouTube na época e não achei muito sobre, mas no final deu tudo certo. Mas então, tô aqui de novo com os cactos que eu plantei recentemente. Agora para regar eles, há alguns meses eu já regava no dia que eu replantava qualquer suculenta, mas é uma coisa que eu parei de fazer já faz um tempo, porque é quase que inevitável você fazer o replante de alguma suculenta sem quebrar nem que seja um pedacinho de raiz, sem machucar um pedacinho de raiz. Acaba que fica ali um machucado exposto, uma porta aberta ali para fungos. Então agora quando eu faço replante de alguma suculenta, eu espero pelo menos uns dias para mim poder regar. Mas como eu sempre falo, não é nenhuma regra, é mais só por precaução mesmo. O fungo é tão chatinho de tratar, né? Que na minha percepção, quanto mais a gente puder evitar, melhor é. Então bora lá regar esses cactos, não tem segredo nenhum, eu rego eles igual eu rego qualquer outra suculenta. Rego bastante até sair água aí por o fundo do vaso. Todos esses vasos, quando eu vou montar, eu já coloco uma camada de drenagem bem boa, além do substrato já ser bem drenável. E não tem essa que cacto não gosta de água. Quando não tinha suculenta, eu pensava que cacto não gostava de água, mas muito pelo contrário, eles adoram água. Como qualquer outra suculenta, eles não gostam de excesso de substrato muito molhado muito tempo, aí eles vão acabar apodrecendo. Mas aí, substrato drenável, rega só quando o substrato estiver seco e exposição ao sol adequada para cacto é sucesso. Inclusive, cacto também fica estiolado e é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais demorado de consertar, digamos assim, do que com uma Echeveria. Mas então, agora sim, cactos replantados, regados. E agora eu vou regar eles só quando o substrato estiver sequinho. Mas então, agora como os cactos aparecem bem pouco aqui no meu canal, separei alguns cactos aqui, então vocês vão ver aí vários cactos que eu tenho por aqui. Já falei que eu não tenho muitos cactos comparado aí com o tanto de Echeverias que eu tenho, por exemplo. Mas acho que eu tenho aí umas 15 espécies de cactos, mais ou menos. Nunca fiquei fissurada em comprar cacto, porque eu gosto de pegar, eu gosto de mexer, de encostar. E eu sempre acabo me espetando em algum cacto, mas eu acho lindos demais. O que mais tem no meu celular é foto dos cactos lá do Nordeste, lá do interior, quando eu morava lá no Ceará. E olha que na época eu nem cultivava suculentas, nem gostava tanto quanto eu gosto hoje em dia, mas eu já achava eles lindos demais. Tô com vários aí em recuperação, vocês podem ver que tem alguns vasinhos que estão bem feinhos, porque os cactos, a maioria que eu tenho estão tudo decapitado. Vocês podem até ver que a maioria tá bem feinho, desidratado, por causa de nematóides também. Então eles vão estar bonitinhos daqui a uns 3, 4 meses. E por último, então, aqui o meu rabo de macaco. Tá no corredor aqui provisoriamente, mas tá precisando de mais sol. E tá precisando de um vasinho aí na parede para ele ficar pendente. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o tanto que os cactos se desenvolveram aí nesses meses. E espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouco dos meus cactos. Comenta aqui se você gosta de cactos, se você tem, se você não tem.
ou se você tem vontade de ter. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.